Não faça isso e você vai implodir seu time quando você estiver crescendo ele. Queria falar um pouco sobre crescimento de time, especialmente times de tecnologia. Algumas coisas para se fazer e outras coisas para não se fazer quando você estiver crescendo o time. Porque é comum em empresas de tecnologia a gente ter que crescer o time muito rápido, especialmente quando a empresa levanta rodada ou coisa do tipo. E aí você corre o risco de ter um excesso de capital e fazer uma loucura na hora de crescer o time. Então, queria falar um pouco sobre isso. Esse vídeo não é sobre como fazer um plano tático de contratação, não é tipo como você roda um processo e coisas do tipo. Vou falar um pouco de algumas dicas táticas, mas você precisa definir o perfil, definir as entrevistas, etapas e tudo mais, e o vídeo não é sobre isso, tá? Queria passar um pouco minha visão sobre crescer, né, proporcionalmente um time de maneira acelerada. O que eu quero dizer com proporcionalmente? Pô, se você tem um time de 300 pessoas e vai contratar mais 100, proporcionalmente está crescendo pouco. Tudo bem, um terço. Absolutamente são muitas pessoas, são 100 pessoas. Se você está saindo de um time de 30 e vai para um time de 100, absolutamente você está crescendo menos, está crescendo 70 em vez de 100. Mas proporcionalmente você está aumentando muito mais que o dobro do seu time, né? Então, tome muito cuidado com isso quando você for crescer proporcionalmente um time de maneira muito acelerada. Só faça isso se você realmente precisar. Entenda os motivos por que você está fazendo isso. Calibre as expectativas com os seus stakeholders, principalmente e os seus pares, C-level. Porque muitas vezes numa conversa um pouco mais clara, mostrando quais são os contras de se crescer um time rápido, você pode ajustar as perspectivas de crescimento da companhia ou de crescimento de produto ou desenvolvimento de canal, coisa do tipo, para segurar um pouco isso, ao invés de fazer na correria, crescer time, etc. Por quê? Porque crescer time de tecnologia demora. Demora para contratar. Depois que você contrata, se você não tiver um onboarding bem feito, vai passar por um tempo para fazer o onboarding. E mesmo no onboarding feito, tem uma demora para entregar, porque tem uma questão da dificuldade cognitiva, a carga cognitiva é muito alta, para você entender os sistemas que estão. Muitas vezes você contrata desenvolvedor que não é acostumado a programar naquela linguagem e por aí vai. Então, tem um tempo para fazer isso funcionar. E aí, algumas vezes é possível você segurar um pouco a velocidade desse crescimento, entender com negócios a melhor maneira de fazer isso, para poder fazer isso de maneira organizada, não fazer isso de maneira acelerada, sabendo que mesmo o acelerado tem que ter as expectativas calibradas, porque demora, né? Não é fácil, não é plug and play botar um time de tecnologia para funcionar de uma hora para outra. Então, entenda os motivos, discuta, converse e traga os prós e contras para poder fazer um movimento de crescer proporcionalmente de maneira acelerada. Por que demora para contratar? Primeiro, para lado de contratação. É um processo de vendas. O recrutador é o vendedor, né? Então, não adianta ter uma postura passiva do processo de recrutamento, principalmente o líder ou a líder de tecnologia que é responsável por crescer o time, delegar isso tudo para um time de people ou RH e esperar que eles entreguem os resultados. A pessoa que é responsável por montar o time é a pessoa da área funcional que vai ter o time. A equipe de people RH é uma equipe para ajudar, mas a responsabilidade de contratar é sua. E você tem que agir como um vendedor, porque você tem que convencer as pessoas a entrarem no time, por que ele está crescendo tão rápido, quais são as coisas que estão fazendo. É, E dependendo, isso demora, né? Você tem que falar com muita gente, se o mercado estiver muito aquecido, vai ser difícil trazer pessoas de outras empresas, pode ser que não esteja fácil contratar no mercado. Então, além de ser um profissional que demora um certo tempo para contratar, que é mais difícil, a não ser que você dê uma proposta maluca, tipo o Mark Zuckerberg está fazendo agora na guerra da AI, que está dando proposta de 100 milhões de dólares, dizem que até 1 bilhão de dólares, que é uma loucura. Você vai ter dificuldade de contratar. E aí tem alguns elementos que podem te ajudar a contratar de maneira mais rápida e até mais eficiente. O problema é que se você está crescendo proporcionalmente o time, possivelmente você está em early stage e você não tem esses elementos ainda. Quais são esses elementos? Marca empregadora, indicações da rede interna, e aí você tem que ter uma rede interna já de bastante gente dentro da empresa para poder indicar e você conseguir acertar uma contratação. Ou como eu falei, a estratégia Mark Zuckerberg aí, que é jogar preço absurdo lá em cima para contratar. Isso é muito difícil. Você não só
não é só a questão de ter o dinheiro em caixa, você tem que ter uma margem na companhia que permita que você faça isso, porque essa estratégia ela vai ter que perdurar, dado que folha de pagamento é o gasto que fica para sempre na companhia, né? Então você não pode fazer uma vez uma promoção de salário, não adianta. A folha de pagamento ela é inflacionária, tem dissídio, coisa do tipo, ela só aumenta. Então, se você tiver um business com uma margem maravilhosa, tipo o Facebook, talvez você consiga fazer isso. E se você não tiver esses elementos para ajudar você a contratar, você tem que contratar na base da força bruta, que é pipeline de vendas mesmo, é topo do funil, botar muita gente, conversar com muita gente, fazer sourcing, procurar muita gente no LinkedIn, nas redes que você tiver, para achar as pessoas e ir atrás das pessoas boas para fazer o recrutamento. Se você quiser contratar qualquer um, é mais rápido, mas não vale a pena. Se você quer contratar gente boa, vai demorar. E você precisa ser protagonista desse processo, montar o time. Tem que botar energia pra caralho, vai ter que despriorizar outras coisas para poder fazer uma coisa que é muito importante e eventualmente não é tão urgente, porque você acha, ah, não, tem outras coisas aqui do dia a dia, eu posso quebrando, incêndio, não sei o quê, mas tem que botar energia para poder contratar mais rápido. De novo, demora. Então vamos lá. Eu falei do processo lá atrás, né, da demora da entrega também. E o que acontece é que o onboarding é um lugar vital para quando você está crescendo muito o time. Por quê? Porque é o processo que vai ensinar as pessoas que entram na sua empresa como a empresa funciona, como os sistemas funcionam, como vocês trabalham para você conseguir acelerar o tempo que a pessoa tem para ela começar a entregar, né? Então, é um local que você tem que botar bastante energia e bastante eficiência. Estrutura bem o processo antes de começar a sair contratando que nem um maluco, se você for fazer isso. Tome cuidado com quem vai ser responsável por fazer o onboarding. Bote alguém que tenha a cultura da companhia, que sabe explicar as coisas da companhia, que tem bastante propriedade do que vocês fazem. Tome cuidado para não delegar em camadas essa questão do onboarding. Então, você contrata uma equipe nova, essas pessoas estão há 2 meses na empresa, você já bota elas para fazer onboarding também, porque você quer acelerar o processo, escalar, e essas pessoas nem entenderam direito como é a sua companhia, já estão fazendo onboarding e aquele telefone sem fio, né? A informação vai ficando cada vez pior, cada vez mais ruído. Então, tome cuidado. Lembre para os seus pares e saiba você que tem áreas que é mais fácil fazer um onboarding, que é quase plug and play se trazer uma pessoa nova para trabalhar. Aí você tem um manual rápido que você ensina, mostra a cultura, claro que demora, mas a técnica em si, o que tem que ser feito no dia a dia e a integração com os processos do time é muito rápido. Tecnologia não é, né? Eu falo engenharia, dados, produto. Demora. Então não subestime o onboard. Não comece a botar um monte de gente para dentro e depois você fala, ah, depois eu vou ensinando essa galera, eles vão pegando no dia a dia. Cara, quando você faz isso com um time de 5, 10 pessoas, todo mundo se conversa, mas você vai para um time de 40, 50, 100, 200, as pessoas não se conhecem, elas não se falam com tanta facilidade assim, elas têm medo da estrutura grande e elas não aprendem se não tiver estruturado. Se você tiver mais tempo, se a empresa tiver um monte de documento, a pessoa vai ficar completamente perdida. Então, se você vai crescer o time, estruture bem essa parte de onboard, porque o ganho que você tem aqui ele vai multiplicar pela quantidade de pessoas que vai entrar na empresa. Então, é um ganho absoluto muito positivo. Pense muito bem em como você vai fazer essa expansão do time, quando você estiver contratando. Você vai querer trazer a equipe, contratar a equipe junto com a gestão, a equipe do dia a dia, que vai estar mais mão na massa, mais técnica, junto com a equipe que vai fazer a gestão e acompanhamento das coisas. E aí depois você faz o match de quem ficar com quem. Você quer construir times um a um para ter o time pronto e começar a rodar. Você vai esperar o melhor perfil para montar os times. Você vai dar a oportunidade de trazer primeiro as pessoas que vão fazer a gestão para elas montarem os times delas. Como que você acha que é o melhor para você? Então, tente pensar nisso quando você for definir esse processo em si, né? Porque tem prós e contras de cada uma dessas abordagens, né? Porque, por exemplo, se você decide sair contratando as pessoas que são boas, depois você encaixa, pode ser que você tenha perfis que você contratou demais e você não precisava. Sei lá, você está
tentando especializar um pouco mais a empresa, e você está trazendo pessoas que são de back-end e front-end. Acaba você contrata muita gente de back-end, pouca gente de front-end, porque você gostou ou vice-versa. E aí você precisa montar um time que precisava ter mais gente de front-end, você não tem. Isso pode acontecer. Ou então você queria muito que o gestor entrasse com propriedade do time, e aí ele entra no time que já estava montado, as pessoas acabam rejeitando ele, corre esse risco, ou então as pessoas, o gestor ou a gestora fala, não fui eu que montei esse time, fica com essa postura mais defensiva, então não tem certo e errado, eu acho que tem várias maneiras de você fazer isso, você pode escolher a que mais se adequa a você, sabendo quais são os prós e contras, né? Eu acho que o maior risco aqui é eventualmente você contratar um gestor, delegar para ele completamente ou para ela a responsabilidade de montar o time, essa pessoa ser ruim, você ter contratado uma pessoa ruim, não ter tido tempo de avaliar que ela é ruim, e ela contratar um time pior ainda. Aí você tem uma dor de cabeça incrível, você tem que demitir todo mundo e recomeçar esse time do zero. Então, se for fazer isso, se for delegar, que é uma estratégia, esteja bem próximo, para garantir que as contratações que essa pessoa que você acabou de trazer e você está delegando a responsabilidade fazem sentido para sua empresa. Que pode ser que a pessoa faça isso não é nem de maldade, nem porque ela não entendeu direito como que sua empresa funciona ainda, entendeu? E aí pense bem em como você vai querer montar os squads, as equipes, os pods, sei lá como é que você chama na sua empresa aí, porque você pode juntar só pessoas novas, né? Você pode é, pegar uma pessoa nova e botar no time antigo, você pode botar meio a meio, você pode botar um gestor antigo num time novo, um gestor novo num time antigo. Tem várias opções de você fazer isso. É um dilema meio parecido com a questão do como você vai trazer as pessoas, né? E como você vai organizar as pessoas. Prós e contras, novamente. Eu tendo a achar que é muito positivo você misturar os times, trazer as pessoas novas, misturar ela nos times antigos, porque isso ajuda a trazer a cultura mais rápido. Qual que é o contra? Você vai ter uma perda de produtividade inicial, porque todos os seus times que funcionavam super bem, agora eles vão ter um certo ruído até adaptar e entenderem as novas pessoas, etc. Então eles vão ficar mais lentos. Essa é a tendência, não necessariamente isso vai acontecer. Mas com o tempo você vai ajustar mais rápido todas as equipes. A outra abordagem é você montar times completamente novos que podem funcionar de primeira perfeitamente, mas pode ser que não funcionem perfeitamente de primeira, e aí você vai ter uma questão de, cara, times novos bem devagar, com problema de contexto, atrapalhando os times antigos para poder pegar contexto, tirando dúvida, interrompendo, e esses times antigos produzindo pra caramba, e aí isso pode gerar um estresse também de, pô, o time novo não produz tanto, e aí a gente contratou certo, não sei o que lá, e fica complicado para explicar. É possível fazer isso, existem estratégias para fazer isso, mas estude bem qual é o caminho que você vai ter. Então, o que eu queria passar aqui é que seja intencional, como eu já falei em outro vídeo, nesse processo de contratação. Fique de olho nesses pontos que são pontos mais macro sobre o processo em si. Não das etapas exatamente, mas realmente precisa triplicar o time, quadruplicar o time, duplicar o time? Faça essa reflexão. Não fique tentado porque, porra, massa, vou ter um time de 500 pessoas agora, 200 pessoas, 100 pessoas, 30 pessoas, que seja. Não caia nessa métrica de ego. Entenda se realmente é isso que o business precisa. Talvez ele não precise, você consegue ajustar as expectativas, talvez você fazer esse crescimento, em vez de fazer tudo em 6 meses, em um ano, você faz em um ano e meio. Vai ter tanto impacto no negócio assim? Será que vocês vão conseguir entregar tudo o que vocês pretendem trazendo o time que não vai estar tão ajustado? Pense nisso. Outra coisa, se você precisar fazer isso, você está certo que essa estratégia é isso que a empresa precisa, porque determinados elementos que levam a essa conclusão, tome bastante cuidado em como fazer isso. Pense a melhor maneira de organizar o time, como que você vai delegar a contratação, tome cuidado com o onboarding, pense direitinho em como que isso pode gerar ganhos para você conseguir o quanto antes contratar e fazer essas pessoas entregarem, porque novamente, vou repetir pela trilionésima vez, demora. E seja o responsável pelo processo, mergulhe nisso, força bruta, fale com um monte de gente, bote seu time para poder conversar também, entrevistar e
expanda, porque senão o negócio vai ficar lento, tá? Tem outras dicas mais táticas de processo de recrutamento em si, velocidade de contratação, etapas, etc. Mas eu não queria entrar nesses detalhes nesse vídeo aqui. Se vocês tiverem interesse nisso, a gente pode falar um pouco depois.